Pessoal, esse aqui é o terceiro vídeo da série LDB comentada. Se você ainda não assistiu os anteriores, clica aqui no card que você vai ser direcionado a eles. Nesse vídeo nós vamos tratar do título 5, dos níveis e modalidades da educação e do ensino. Dentro desse título nós vamos tratar do capítulo 1 e capítulo 2. O capítulo 1 da composição e dos níveis escolares e o capítulo 2 da educação básica. Nesses capítulos nós vamos tratar de assuntos extremamente relevantes e assuntos que sofreram grandes alterações, principalmente em 2017, com as mudanças feitas pelo governo Temer no ensino médio. Então, há muitos artigos, incisos e parágrafos que foram alterados, modificados ou incluídos. Então, é importante que a gente se atualize perante essas mudanças. Vamos para o curso. Artigo 21. A educação escolar compõe-se de... Aqui nós já começamos com incoerência na lei. Veja, inciso 1º. A educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Vamos nos lembrar que lá no artigo 4º da LDB, que nós tratamos lá no primeiro vídeo, a grafia é a seguinte, grafia essa de 2013, que ela foi alterada. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: inciso 1º, educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 anos aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma. Então aqui nesse artigo 4º ele dá a organização da educação básica. Veja, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Lá no artigo 21 que nós estamos trabalhando agora, ele diz que a educação básica é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então aqui há uma incoerência. No artigo 21 diz educação infantil, no artigo 4º pré-escola. Só que no artigo 4º, lá no inciso 2, ele vai dizer é dever do Estado, mas não é educação básica, porque a educação básica foi descrita no inciso 1. Veja, inciso 2, educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Então é obrigação do Estado garantir a educação infantil, que ela é gratuita do 0 aos 5 anos, mas ela não faz parte da educação básica. Uma vez que a educação infantil, ela é uma escolha da família. É uma escolha da família. Já no artigo 21, ele coloca a educação infantil como educação básica. Isso acontece porque o artigo 21, ele não sofreu alterações. O legislador, quando fez as alterações de 2013, deveria ter criado uma conformidade dos termos em toda a LDB e ele não o fez. Então nós temos essas incoerências. O que é que eu te aconselho? Você que vai fazer uma prova, um concurso público, lembre dos dois casos. Lembre dos dois casos. Por quê? E vai pelo que está escrito na lei atualmente. Se ele citar o artigo 21, educação infantil, ensino médio e ensino fundamental, educação básica. Se ele cita o artigo 4º, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, você vai ter que decorar isso e levar o que está na lei, porque a prova ela não vai te cobrar uma interpretação, ela vai te cobrar a letra da lei, normalmente. E se, porventura, tiver alguma incoerência na sua prova, cabe recurso. Se você leva em consideração o que está escrito na letra da lei e a questão não a leva, você pode entrar com recurso e ganhar a questão. Então é interessante que você guarde essas situações para que no futuro, quando você for cobrado uma prova, possa acertar a questão. A educação escolar compõe-se, inciso 2, educação superior, que é a formação após a educação básica. Já o artigo 22, a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, oferecer-lhes meios de
para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então veja que aqueles princípios que nós trabalhamos lá no primeiro vídeo são fundamentos para o artigo 22, que vai dizer que a educação ela tem como finalidade formar para o trabalho, assegurar a cidadania, aqueles princípios que nós já havíamos descrito anteriormente. Mas é interessante que também esse artigo ele fique bem consolidado para que na hora que você for cobrado, você tenha conhecimento. Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos, semestres, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência ou em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de ensino-aprendizagem assim recomendar. Então veja que a educação ela pode ser organizada, a educação básica, ela pode ser organizada de várias formas. Por isso que cada centro escolar pode determinar como vai ser a organização do seu ensino. Parágrafo 1º. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferência entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Então veja, poderá reclassificar o aluno quando e, inclusive, se tratar de transferência. Se um aluno vem de transferência para você na sua escola, por exemplo, e considerar que a série que ele está, ela não é adequada ao seu desenvolvimento intelectual, ele está numa série, por exemplo, está no 6º ano, mas ele tem conhecimento que poderia permitir que ele se desenvolver, que ele frequentasse o 8º, a escola pode fazer essa reclassificação. Parágrafo 2º. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem, com isso, reduzir o número de horas letivas previstas nessa lei. É o caso de cidades litorâneas turísticas, que em muitos casos o ano letivo começa somente após o período de veraneio. Quando os turistas deixam a cidade, os alunos voltam à escola, uma vez que muitos deles iriam trabalhar e não frequentariam a escola de uma maneira ou de outra. Então, para garantir que eles estejam na escola, o sistema de ensino pode garantir 2 férias de 1 mês, no verão e no meio do ano, para que assim os alunos possam trabalhar ou dar assistência à sua família, enfim, e que depois eles voltem à escola. Pode se organizar, mas tem que respeitar a quantidade de horas e os dias letivos mínimos. Artigo 24. A educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Então, o que são as regras comuns, tanto para o ensino médio quanto para o ensino fundamental? Essas regras excluem a educação infantil, pré-escola, não trata delas, só ensino fundamental e ensino médio. Inciso 1º. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluídos o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Então veja que essa aqui também é uma alteração já de 2017, feita por medida provisória e depois virou lei. A única alteração aqui é citar tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio. Antes falava que o trabalho escolar seria em 200 dias, 800 horas de efetivo exercício. Enfim, não houve só essa mudança de grafia. Inciso 2º. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita. Então aqui nós vamos falar como que a classificação do aluno ela pode ser feita exceto para a primeira etapa do ensino fundamental, que nós comumente chamamos de ensino fundamental 1 ou Fund 1. Linha A, por promoção, para os alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. Então aqui vai ser a promoção, vai ser o que nós fazemos comumente, o aluno cursa o ano inteiro e ele é promovido à próxima série. Linha B, por transferência para candidatos procedentes de outras escolas, então ele pode ser reclassificado, como nós havíamos dito lá no início. Linha C, independentemente da escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola,
que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Então essa aqui é para aquela situação onde o aluno não passou pela formação formal na escola, em um centro educacional, mas ele tem conhecimento e ele pode ser classificado mediante procedimento legal estabelecido pelo sistema de ensino. E essa classificação ela pode ser feita mediante avaliação na própria escola. Inciso 3º. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observada as normas dos respectivos sistemas de ensino. Esse é o caso da progressão parcial, da dependência, seja lá o nome que na sua escola ou no seu centro educacional isso recebe. O aluno ele é reprovado em determinada matéria, mas ele passou em grande parte das outras, ou ele passou em todas as outras, ele vai para a próxima série, mas fica devendo a anterior e ele terá atividades ali extracurriculares ou dentro do próprio currículo, enfim, da forma que o centro educacional vai organizar para que ele possa atingir o mínimo necessário naquela disciplina para ir para a próxima série. Seria uma dependência, né? Vai dependendo de outra disciplina. Inciso 4º, poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes e outros componentes curriculares. Então, quando nós tratamos de artes e línguas estrangeiras, o inglês, né, que agora é obrigatório, a gente vai ver ele no futuro, nós vamos nos deparar com uma possibilidade de organizar os alunos por conhecimento, por faixa etária, por desejo, por interesse, por capacidade, seja lá a forma de organizar que a escola queira, o centro educacional queira. Não mais em série. Por exemplo, eu posso ter alunos de 6º, 7º, 8º ano, 9º ano, 1º, 2º, 3º, organizados por conhecimentos. Alunos que dominam mais o inglês, estão no nível intermediário, nível avançado, iniciante. Não mais em série, se assim for o desejo do centro educacional. Eu, pessoalmente, nunca vi isso ocorrer. Inciso 5. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Então, aqui nós vamos ter os critérios para verificar como é feita a verificação do rendimento escolar dos alunos. Linha A. Avaliação continuada e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre as eventuais provas finais. Então a LDB ela vai exigir do professor que ele tenha uma avaliação continuada. Não pode ser só uma prova final. A prova final ela não pode ter um valor maior que todo o desenvolvimento durante a etapa. A avaliação é continuada e nós temos que avaliar qualitativamente e não quantitativamente. Não é só o frio número, é o desenvolvimento do aluno, é a sua capacidade, é o seu grau de adiantamento, é o seu envolvimento com a matéria. Nós vamos avaliá-lo de uma forma mais abrangente segundo a nossa LDB. Linha B. Possibilidade de aceleração dos estudos para os alunos com atraso escolar. Então nós temos que fazer as avaliações com a possibilidade de adiantá-lo caso ele esteja atrasado. Um aluno repetente, por exemplo, ele é repetente, ele foi reprovado por indisciplina, mas conhecimento ele tem, nesse ano ele mudou de postura, ele está um aluno mais dedicado. A escola, juntamente com seus professores, pode fazer um processo para adiantá-lo, para que ele fique regular com seus pares de idade, por exemplo. Linha C. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizado. Então, eu posso ter essa verificação para a próxima série por meio da verificação do aprendizado, que pode se dar de inúmeras formas. Linha D. Aproveitamento dos estudos concluídos com êxito. Então, eu posso, por exemplo, avaliar o aluno que fez um curso fora, numa instituição regular, e aquele ali pode valer para a disciplina que ele estava cursando. Linha E. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos, ao período letivo. Então a recuperação ela é paralela ao período letivo. Ela não vai ocorrer só lá no final, ela tem que ocorrer em todo o processo. É paralela, junto, né? Para os casos de baixo rendimento escolar,
a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. As instituições de ensino que vão descrever como essa recuperação paralela ela vai ocorrer. Inciso 6º, o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o dispositivo no seu regimento e nas normas dos respectivos sistemas de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Então veja que o aluno, para que ele seja aprovado, possa receber a promoção para a próxima série, ele só poderá ser promovido se ele tiver 75% de frequência. 26% de falta já é reprovação, ele não pode ser aprovado. Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e disciplinas ou certificados de conclusão de curso com as especificações cabíveis. Isso é uma obrigação, ele tem que fazer isso, né? É determinado por lei. Se um aluno solicita, se um pai solicita, se um responsável solicita, a escola tem que dar essas informações, esses documentos. Parágrafo 1º. A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1º do caput deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio. Veja que aqui já é a alteração do novo ensino médio. Para 1.400 horas. Saiu de 800 para 1.400, devendo o sistema de ensino oferecer no prazo máximo de 5 anos pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária a partir de 2 de março de 2017. Então, a partir de março desse ano, as escolas de ensino médio têm que oferecer no mínimo 1.000 horas de efetivo exercício escolar. Essa é uma alteração feita também em 2017 e essa alteração ela aumenta o trabalho no ensino médio. Os sistemas de ensino terão que oferecer 1.000 horas a partir de março e em até 5 anos as 1.400 horas. Parágrafo 2º, os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequado às condições do educando, conforme inciso 6º do artigo 4º, uma vez que o inciso 6º do artigo 4º obriga o poder público a oferecer um ensino noturno regular adequado à demanda do educando. Essa também foi a alteração de 2017. Esse disposto aqui, esse parágrafo, ele permite que os estados e os municípios que oferecem ali o ensino médio possa dispor, determinar, organizar da maneira que lhe for mais conveniente o ensino noturno regular. No estado que eu vivo, por exemplo, o estado está fechando algumas escolas de ensino noturno regular e concentrando os alunos em determinadas escolas mais centrais. Parágrafo 5. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetros para o atendimento do dispositivo deste artigo. Então veja, cabe ao poder público garantir número adequado de alunos, de professores, de carga horária, para que o bom atendimento e de recursos, para que o bom atendimento ao aluno aconteça. E cabe a ele entender a dinâmica regional e local para que isso ocorra. Artigo 26. Os currículos da educação infantil e do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade e da cultura, da economia e dos educandos. Essa é uma alteração de 2013. Há um currículo nacional que está sendo elaborado ainda, que vai ser lançado em breve, se eu não me engano, tanto para a educação infantil,
tanto para o ensino fundamental e ensino médio. Esse currículo, ele tem uma base diversificada. Essa parte diversificada, ela deve ser complementada pelos sistemas de ensinos locais, uma vez que elas têm que atender às demandas regionais e locais. Então, vai vir a base nacional, mas a parte que é regional, quem vai fazer são os centros educacionais, os sistemas de ensino. O inciso primeiro. Os currículos a que se refere o caput destes devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Então veja que os currículos aqui eles já dão uma direcionada para o Brasil, principalmente o estudo das matemáticas e da língua portuguesa e outros conhecimentos. Então aqui já vai descrever o que é necessário que o aluno aprenda e que tenha nesse currículo nacional. O ensino das artes, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Isso também foi incluído por decreto do presidente Temer. Foi modificado. O ensino da arte, especialmente de suas expressões regionais. Então ali há uma mudança. A arte ela é componente obrigatório curricular da educação básica, deve ser oferecido em todos os anos, ou da forma que o centro educacional desejar, organizado ali segundo o seu sistema de ensino, mas ela tem que privilegiar as formas de artes regionais. O parágrafo 3º, a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Então, a educação física, ela é obrigatória, o oferecimento, mas ela é facultativa a determinados alunos, uma vez que envolve atividade física. Nem todos podem realizar essas atividades físicas e a lei descreve alguns casos. Veja, inciso 1º, que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Então, o educando trabalhador, ele não é obrigado a participar da educação física, se ele trabalha mais que 6 horas por dia. Inciso 2º, maior de 30 anos de idade, os maiores de 30 anos também não são obrigados a frequentar as aulas de educação física. Inciso 3º, que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado a práticas de educação física. Se estiver obrigado a práticas de educação física. Então, o aluno militar que se alistou e pegou o exército, ele não é obrigado a frequentar as aulas de educação física também. O inciso 4º, amparado por um decreto de 1969 e que tenha prole, filhos. O jovem que tem filhos também não é obrigado a praticar a educação física. Inciso 4º, o ensino de história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africanas e europeias. Então, o ensino da história ela tem que levar em conta as contribuições dos diferentes grupos, principalmente os indígenas, os africanos e os europeus. Isso é o mínimo, né? O currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertado a língua inglesa. Essa também foi uma mudança de 2017, mudança atual. Antes dizia uma língua estrangeira moderna. Hoje, nós somos obrigados a ensinar o inglês, ofertar o inglês como a segunda língua. Isso, na minha opinião, é um retrocesso, uma vez que o mundo ele é globalizado e não é só o inglês que tem importância, mas faz parte de uma política, um alinhamento ideológico do atual governo, infelizmente. Inciso 6º, as artes visuais, a dança, a música, o teatro, são as linguagens que constituirão o componente curricular que trata o inciso 2 desse artigo. Lá no inciso 2 diz o seguinte: o ensino de artes, especialmente em suas expressões regionais, ele passa a ser obrigatório. Então, o que deve ser ensinado? Artes visuais, dança, música, teatro, são as artes que irão
ser ofertadas e ensinadas aos nossos alunos, respeitando ali o que determina a lei, privilegiando aquilo que é regional. Parágrafo 7º. A integralização curricular poderá incluir, a critérios dos sistemas de ensino, projetos de pesquisa envolvendo temas transversais que trata o caput deste artigo. Parágrafo 8º. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrada à proposta pedagógica da escola, sendo sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas semanais. Esse foi um inciso incluído em 2014. Ele, se eu não me engano, é de autoria de Cristóvão Buarque e deu bastante discussão na época. Esse parágrafo, ele nos obriga a, no ensino fundamental e também no ensino médio, na educação básica de uma maneira geral, trabalhar com filmes nacionais 2 horas por mês, ou seja, na média de um filme nacional por mês, que os alunos devem experimentar. Esse parágrafo, ele vem a garantir a inclusão de nossos alunos na 7ª arte. Tem o seu ponto positivo e, evidentemente, o seu ponto negativo, mas creio que tem mais coisas relevantes e positivas do que negativas, uma vez que muitos dos nossos alunos estão imersos somente na cultura estadunidense, por exemplo, em filmes americanos, hollywoodianos. Inciso 9. Os conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e adolescente serão incluídos como temas transversais nos currículos escolares que trata o caput deste artigo, tendo como diretriz a Lei 8.069, de 13 de junho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e a distribuição de material didático adequado. Então veja que trabalhar com direitos humanos, tratar do direito da criança e do adolescente, como estabelece o ECA, é uma obrigação de todos os centros educacionais e é necessário que seja disponibilizado à escola material adequado para tanto, como determina a lei. O inciso 10º, a inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e homologado pelo Ministro de Estado da Educação. Então veja que pode haver novos componentes curriculares, como alguns deputados já tentaram incluir, moral e cívica, né, que já saiu do nosso currículo há algum tempo, eles estão tentando incluir novamente. Tem algumas propostas da área da ciência e da computação para que os alunos aprendam programação como um componente curricular obrigatório, uma vez que esse conhecimento é a nova linguagem do mundo da computação. Mas tudo isso só vai ocorrer se for aprovado pelo Conselho Nacional de Educação e se for homologado pelo Ministro de Estado da Educação. Artigo 29A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Esse artigo 26A foi incluído em 2008 e ele nos obriga a tratar da cultura afro-brasileira e indígena, uma vez que muitos, até 2008 evidentemente, muitos materiais didáticos só traziam a versão europeia, a cultura europeia e da nossa colonização, após nossa colonização. Todos os excluídos, explorados, os vários genocídios que aconteceram durante a nossa história, tanto de negros quanto de indígenas, eram simplesmente olvidados. A gente não se via, não se trabalhava isso. Além disso, hoje é obrigatório trabalhar a cultura afro-brasileira, inclusive o continente africano. Em muitos conteúdos de geografia, por exemplo, não havia o trabalho do continente africano. Simplesmente se trabalhava América, Europa e Ásia. Saltava a África como se ela não existisse. E hoje isso não ocorre mais graças a esse artigo 26, linha A. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere neste artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos.
tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e a indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica, política, pertinentes à sua história, a história do Brasil. Então veja, também foi incluído em 2008, nós temos que tratar dessa forma, é a relação deles e a sua contribuição para o Brasil, porque muitas vezes a gente só via a contribuição dos povos europeus e não era trabalhada a contribuição dos indígenas e negros. Então esse dispositivo diz até a forma que isso deve ocorrer, tratando da história, da cultura do continente africano. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira. Então veja que isso tudo deve ser trabalhado de forma geral, com todas as disciplinas, mas o estudo das artes, educação artística, literatura e história brasileira tem que dar um maior enfoque. Artigo 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. Inciso 1º, a difusão de valores fundamentais ao interesse social e aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Os conteúdos curriculares, então o que vai ser trabalhado? Ele tem que ser observado algumas diretrizes. Primeiro, a difusão de valores fundamentais de interesse social. Aquilo que nos faz brasileiros, que vai facilitar a nossa convivência em sociedade, vai nos tornar cidadãos mais conscientes e vai nos permitir a plena cidadania. Inciso 2º, consideração das condições de escolarização dos alunos em cada estabelecimento, orientação para o trabalho, mais uma vez, promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Artigo 28. Na esfera da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino proverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região especificamente. Inciso 1º. Conteúdos curriculares metodológicos apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Adequadas às reais necessidades. Muitas vezes nós trabalhamos coisas que não são necessárias aos alunos, principalmente das zonas rurais. Então tomemos cuidado com essa possibilidade. Inciso 2º, organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases e ciclos agrícolas e às condições climáticas. Então veja que até o calendário escolar ele tem que ser adequado, não só na questão rural, mas de uma maneira geral, mas principalmente no rural, para que o aluno não falte à escola, uma vez que ele já vai faltar. Se está na época de colheita, ele precisa trabalhar para ajudar em casa, ele vai faltar, ele não vai à escola, então tem que ser adequado. Se a colheita, por exemplo, está numa área de tomates, a colheita é em janeiro, exemplo, em janeiro não vai ter aula. A aula vai começar após a colheita, por exemplo. Inciso 3º, adequação à natureza do trabalho na zona rural. Então nós vamos organizar o trabalho de maneira que seja adequado à vida que ele leva na zona rural. Parágrafo único. O fechamento das escolas do campo indígenas e quilombolas será procedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação e análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Uma vez que muitas SEDUCs, muitas secretarias de educação não querem manter esse tipo de escola, porque ela tem que ser totalmente adequada à necessidade. E em muitas áreas que eram rurais, com o tempo deixam de ser, passam a ter outras características. Então, para que elas sejam fechadas, é necessário que haja um parecer do órgão normativo, não só na questão rural, mas também quilombola e na questão indígena. Pessoal, com isso nós chegamos ao fim do nosso terceiro vídeo, espero que tenha ajudado. Não deixem de compartilhar com seus amigos, não deixem de assinar o canal, não deixem de curtir, que isso ajuda o vídeo e ajuda a aparecer novos vídeos da mesma temática para você, não só meus, mas de outras pessoas, que vai te ajudar
no seu estudo para ser aprovado em um concurso público. Vai aparecer por aqui o próximo vídeo. Se ele não aparecer, é porque ele ainda não foi gravado. Fiquem com Deus, um abraço, até breve.